Pessoal, vamos para mais um review do mercado. Hoje, dia 11 de março, são 18 horas e 5 minutos. O Ibovespa, nesse momento, com queda de 0,07%, praticamente estável em relação à cotação do fechamento do pregão anterior. E o que houve de novo? A gente percebeu hoje que o movimento do fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha está comprador. Os últimos 3 dias, esses investidores atuaram na ponta de venda para os ativos pertencentes ao Ibovespa. Então, hoje eles inverteram essa mão. Vamos ficar de olho em relação a isso, porque esse movimento ele interrompeu uma sequência de 3 dias de vendas, certo? Então, isso pode ser indicativo realmente de alguma recuperação no mercado. Vamos observar isso na segunda-feira. Em relação ao dólar futuro, eles estão praticamente com um movimento bem próximo, comprador no dólar futuro e vendedor no Ibovespa futuro. A gente percebeu nos últimos dias que o Ibovespa futuro eles atuaram fortemente na ponta vendedora. Isso refletiu realmente no movimento dos contratos em aberto para o Ibovespa futuro. Ele chegou a atingir um pico de 180 milhões no dia 29 de fevereiro e agora a gente fechou ontem, já divulgado pela Ibovespa, um movimento de saldo comprador por parte deles de 108 milhões. Então, quer dizer, nessa alta de praticamente 18% do Ibovespa nesse período, eles já conseguiram se desfazer de cerca de 80 mil contratos na ponta de compra para o Ibovespa futuro, saindo de 180 mil para 108 mil, que foi o fechamento divulgado pela Bolsa no dia de ontem. Vamos dar uma olhada no fluxo dos contratos. Começaram o dia comprador, tanto na ponta do Ibovespa quanto na ponta do dólar. Isso refletiu na movimentação dos preços no Ibovespa e também no dólar. Só que depois disso, eles atuaram praticamente de lado, né, durante o dia todo no Ibovespa futuro, e também o índice ele teve uma queda significativa aqui às 11 horas, depois ele recuperou e praticamente também a gente percebeu esse volume bem lateral. De repente, às 2 horas, o Ibovespa ganhou um novo gás, né, rompeu a máxima do dia em relação ao fechamento das horas anteriores, mas aí o fluxo não acompanhou. Interessante a gente observar que quando eles saíram de 50 mil para 50.410, os investidores estrangeiros inverteram a mão. Eles saíram de 51 milhões para 29 milhões negativos de fluxo para o Ibovespa futuro. Então dá aí uma média de uns 80 milhões de reais, né, em vendas, enquanto o índice estava subindo. Logo depois que eles venderam, o que aconteceu? O índice saiu realmente e cedeu cerca aqui de 500 pontos. Então, quer dizer, eles adiantaram um pouco esse movimento em relação à alta que estava tendo do índice, e agora, até no final do pregão, na verdade, eles estão controlando essas posições, e nesse momento, eles estão com preço médio de 50.141 e sendo cotado agora o Ibovespa 50.015. No dólar futuro, a gente percebe que os preços começaram em alta exatamente com esse ímpeto comprador do fluxo, mas depois desse fluxo, por volta de meio-dia, ele ficou lateral e na verdade arrefeceu um pouquinho até 3 horas da tarde. E esse movimento também, a gente percebeu que a cotação do dólar, depois de atingir o pico lá das 10 horas da manhã, ele só foi realmente sendo cada vez mais baixo. A gente está com um patamar aqui em fechamento do dólar na casa de 3.600 pontos, quer dizer, o dólar era R$ 3,60, né? Quem diria o dólar era R$ 3,60, sendo que a gente chegou a bater picos no dólar em cerca de R$ 4,20. Com relação ao dólar, eles estão com preço comprador, um preço médio de 3,636, né? Então, quer dizer, eles estão tomando aqui mais ou menos 36 pontos de prejuízo no dólar. Mas como eles estão com volume comprador no Ibovespa, então talvez eles podem ter aí a questão do lucro para os ativos que eles estão comprados no índice em relação a essa perda que eles estão tendo no dólar futuro, porque praticamente eles estão no 0 a 0 no Ibovespa futuro. O que eles estão atacando na ponta de compra? Para os ativos pertencentes ao Ibovespa, estamos aqui com Itaú, Cielo, depois CCRO, Itaúsa, que é a holding do Itaú, e BB Seguridade. Na ponta de venda, eles estão intensamente vendidos, né? No caso, hoje com um movimento vendedor intenso em Croton, depois seguido de Ambev, depois Banco do Brasil, Vale e Petrobras. Então, esses ativos que já tiveram uma boa valorização, o que eles estão fazendo? Eles estão realmente embolsando lucros referente ao movimento comprador que eles tiveram nesses ativos, e a gente vem acompanhando isso durante os últimos dias. Vamos ficar ligado em relação à movimentação para o Ibovespa futuro em relação a esse movimento de agora.
Olha que a gente acabou de... A gente está... inclusive já fomos pegos aqui de surpresa no nosso vídeo que o leilão de fechamento está rolando e a gente viu que o Ibovespa estava com saldo comprador em cerca de 135 milhões e vocês estão podendo observar aqui comigo que eles, no leilão de fechamento, eles inverteram a mão e olha para vocês verem, saíram para 354 milhões na ponta de venda. Então quer dizer, só aí de 130 milhões positivos para 354 milhões negativos. Então o leilão de fechamento hoje praticamente foi um sangramento em relação à posição desses investidores nos ativos pertencentes ao Ibovespa. Vamos ficar ligado em relação a isso, viu gente? Então, quer dizer, a gente estava com 0,7 de queda e nesse momento agora a gente já está com 0,7 de alta do Ibovespa. Mas o que a gente percebeu aqui ao vivo em relação ao fluxo, com base de fechamento, né, a gente começou o vídeo e o fluxo estava positivo em 130 milhões. Como ao longo do vídeo a gente tem os leilões de fechamento concluindo-se, a gente percebeu isso que o movimento do fluxo simplesmente inverteu. Ó, ainda está continuando o movimento de vendas, porque os ativos estão finalizando o leilão de fechamento, e olha que esse volume já está em 420 milhões. Então só por aí a gente percebe que nesse leilão de fechamento, o volume de vendas por parte desses investidores já chegou a 500 milhões de reais. Quer dizer, o que a gente estava esperando no início do vídeo, uma possível reação positiva diante dos 3 dias de vendas por parte desses investidores, eles agora inverteram a mão no leilão de fechamento, certo? Vamos ficar ligado em relação a isso, são 18 horas agora em 11 minutos, bem próximo, os ativos de maior liquidez já acabaram com o leilão, então esse valor financeiro provavelmente vai ser um valor bem próximo do valor final divulgado durante o dia. Pessoal, eu fico por aqui, vamos ficar de olho nessa virada aí no final do pregão, que a gente conseguiu acompanhar isso ao vivo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal!